Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse projeto novo chamado Comentários ao Novo CPC, artigo por artigo. Eu estou muito empolgado com isso, porque é o primeiro vídeo desse projeto e também é o primeiro vídeo do ano de 2018 que eu estou gravando. Nesse primeiro vídeo, eu anuncio para vocês qual será a tônica do nosso evento, do nosso programa Comentários ao Novo CPC, artigo por artigo. A cada vídeo eu vou comentar um artigo do código seguindo a sua ordem numérica. Então, a partir do próximo vídeo, eu vou gravar normas fundamentais. E por que isso é tão importante? Se já existia na Constituição um capítulo sobre isso? Porque o novo CPC detalhou as normas fundamentais que estavam na Constituição. A gente discute isso no próximo vídeo. Eu espero que vocês curtam. Um beijo. Tchau, tchau. Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Flecha e esse é o segundo vídeo do nosso programa, mas o primeiro em que efetivamente a gente vai comentar algum artigo do Código. O artigo 1º do novo CPC, que diz: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República. O que isso significa? O que quer dizer esse artigo 1º? Será que é só um nada com coisa nenhuma? Claro que não. Longe disso. Na verdade, o artigo 1º está te dizendo: senhor intérprete do Código, tudo que você vai ler nos 1071 artigos seguintes, depois desse artigo 1º, você tem que fazer de acordo com a Constituição da República, com os princípios lá do artigo 5º da Constituição de 88. Ok? Eu me despeço de vocês no próximo vídeo, artigo 2º. Tchau, tchau. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao comentário do segundo artigo do novo CPC, que fala sobre o princípio da demanda, ou o princípio da oficialidade, que significa que o juiz não pode iniciar o processo de ofício. Ele só pode iniciar o processo quando for provocado. As demais fases desenvolvem-se por impulso oficial. Mas sabia que tem exceção para os dois lados? Primeira regra: o processo não pode começar de ofício. E segunda regra, as demais fases são iniciadas de ofício pelo juiz. Tem exceção para os dois lados. Existem processos que podem ser iniciados de ofício pelo juiz, como a ação de restauração de autos, por exemplo, artigo 712. Assim como existem fases que não são de ofício e exigem provocação, como a fase de cumprimento de sentença, artigo 523 do CPC. Tchau, tchau. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao comentário do terceiro artigo do novo CPC, que trata do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do acesso à justiça. Esse artigo terceiro tem a seguinte redação: não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, que é a mesma redação, aliás, do artigo 5º, 54 da Constituição da República. Esse artigo terceiro perdeu uma grande chance de melhorar a redação da Constituição para o novo CPC, porque diz que só os direitos lesados ou ameaçados de lesão estão protegidos pelo Judiciário. Esses direitos são apenas os subjetivos. E os direitos potestativos, que não são sujeitos à lesão ou ameaça de lesão, esses não estariam protegidos? Sim, claro que estão, por uma interpretação extensiva desse princípio constitucional e infralegal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos ao comentário do 4º artigo do novo CPC, princípio da duração razoável do processo. O artigo 4º diz que o processo deve durar nada mais, nada menos do que ele tem que durar. Ou seja, é um artigo que parece não dizer nada com coisa nenhuma. É um artigo que na tecla SAP significa: o juiz tem que julgar rápido. Mas se o juiz já julga rápido, esse artigo não faz diferença. E se o juiz demora para julgar, não é esse artigo que vai fazer ele julgar mais rápido. Na verdade, não é essa a interpretação que se dá ao artigo 4º. O artigo 4º significa que o juiz tem que fazer tudo que não seja ilegal, imoral ou antiético para resolver rapidamente aquele processo. Isso significa princípio da duração razoável do processo. A gente se vê no 5º vídeo. Tchau, tchau. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao vídeo que comenta o artigo 5º do novo CPC, quase faço assim, ficaria 10, artigo 5º do novo CPC, que fala do princípio da boa-fé.
diz: todos aqueles que participam do processo devem se comportar com boa fé. Na verdade, a boa-fé significa, segundo a doutrina, que deve ser a boa-fé objetiva, ou seja, eu devo agir parecendo que estou de boa-fé. As partes devem agir com boa-fé, sem dúvida, mas o juiz também precisa agir com boa-fé. É o enunciado 370 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Exemplo de boa-fé do juiz, ou de falta dela, o juiz defere prova pericial. Depois do deferimento, ele não pode mais indeferir essa prova, pois violaria a boa-fé objetiva. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao comentário do 6º artigo do CPC, ainda naquele capítulo de normas fundamentais, falando sobre o princípio da cooperação. Diz o artigo 6º que todos os sujeitos do processo, não só partes, mas também o juiz, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para chegar a um resultado mais justo. Essa é uma norma extremamente aberta, é um princípio que está em branco e precisa ser regulamentado. A boa notícia é que outros artigos do próprio CPC acabaram regulamentando o princípio da cooperação. Vejam, por exemplo, o artigo 357, parágrafo 3º, que diz que o juiz pode marcar uma audiência para, em cooperação com as partes, chegarem a uma decisão de saneamento que seja melhor para todo mundo. O professor Luiz Rodrigues Vambier chama essa possibilidade de saneamento compartilhado, e é um claro exemplo do princípio da cooperação. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao comentário do 7º artigo do novo CPC, ainda falando sobre normas fundamentais. E o artigo 7º fala do princípio da isonomia, da paridade de armas, da igualdade entre as partes do processo, que já está previsto também no artigo 5º caput da Constituição. O que o artigo 7º fez foi dizer que todos têm que ser tratados de maneira em que o resultado seja que eles fiquem iguais. Eu explico. Se as partes já estão em posição de igualdade, eu dou tratamento igual para elas. Como o prazo da apelação é de 15 dias e das contrarrazões em apelação também são de 15 dias. Mas se as partes estão em desigualdade, elas merecem tratamento desigual, como o MP, que tem prazo em dobro para os atos do processo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso 8º artigo do CPC comentado. E esse artigo, ele não traz um princípio, mas traz, na verdade, vários princípios. Vamos lá, quadro a quadro, princípio a princípio. Proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Esses princípios todos, que dispensam a apresentação, na verdade têm um objetivo: preservar a dignidade da pessoa humana e, com isso, gerar decisões mais rápidas e mais justas para o processo, e assim solucionando a questão que é apresentada ao Poder Judiciário. Eu me despeço de vocês até o nosso 9º comentário, 9º artigo do CPC. Tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente faz um pouquinho diferente, porque a gente vai comentar o 9º artigo do CPC e o 9º e o artigo 10º. São dois artigos que são tratando do mesmo princípio. Então nesse a gente fala do 9º, mas o vídeo seguinte vai ser uma continuação desse. Artigo 9º, princípio do contraditório. Todas as partes têm o direito de se manifestar no processo antes da decisão judicial ser proferida. Mas é claro que às vezes não dá tempo de ouvir a outra parte antes da decisão ser proferida pelo juiz. Às vezes a parte tem urgência numa decisão judicial que não dá tempo de ouvir a outra parte primeiro para depois a decisão ser proferida. Essas exceções estão no parágrafo único do artigo 9º, dá uma olhadinha lá. No próximo vídeo, artigo 10, continuamos falando de contraditório. Tchau, tchau!